Pranayama. Prana significa energia, energia cósmica, energia individual, energia sexual, energia intelectual. Todas essas são prana. Dizem até que o prana faz com que haja sol e chuva. O prana é universal, permeia o indivíduo como também o universo, em todos os níveis. Tudo que vibra é prana: calor, luz, gravidade, magnetismo, vigor, poder, vitalidade, vida, eletricidade, respiração, espírito. Todas são formas de prana. Prana é o eixo da roda da vida. Todos os seres nascem e vivem por meio dele, e quando morrem, sua respiração individual se dissolve no seio da respiração cósmica. É potente em todos os seres e o motor primeiro de toda atividade. Prana e consciência estão em contato constante entre si. São como irmãos gêmeos. Nos textos do yoga está tido que enquanto a respiração se manter calma, o prana é calmo e a mente está calma. Todas as espécies de vibrações e flutuações chegam ao nivelamento quando o prana e a consciência estão calmos, estáveis e em silêncio. Sabendo dessa ligação entre respiração e consciência, os sábios yogis da Índia defendiam a prática dos pranayamas, que são o próprio miolo do yoga. Os textos não explicam como o prana é liberado em nosso sistema, mas os Puranas contam uma história maravilhosa, a qual considero uma imagem desse processo. Já mencionei essa história na parte 2. Agora gostaria de retomá-la com mais detalhes. Há milhares de anos houve uma guerra entre os demônios e os anjos. Os demônios eram muito fortes e estavam destruindo o universo com sua força muscular. Os anjos ficaram nervosos, dizendo que em toda parte só haveria a falta de religião. Foram até Brahma, o Criador, pedir-lhe ajuda, mas este disse que nada poderia fazer, pois tinha sido ele próprio quem dera força aos demônios. Aconselhou-os que procurassem o Senhor Shiva, mas o Senhor Shiva disse: "Eu também não posso fazer nada. Eu os abençoei e dei-lhes longa vida." E Brahma e Shiva foram, por sua vez, pedir conselhos ao Senhor Vishnu. O Senhor Vishnu os ouviu e pensou sobre o problema. Disse aos anjos: "Vão até os demônios e digam-lhes: vamos agitar as águas do oceano, para extrair dele o elixir da vida, e depois o repartiremos e nos tornaremos imortais. Assim, quando esse néctar da vida sair do oceano, deixe que me encarrego da distribuição." Os anjos e os demônios falaram sobre o assunto e combinaram de agitar o oceano. Para agitar as águas, precisavam de um batedor. Para isso, pegaram o Monte Meru. Precisavam também de uma corda para girar o batedor, que era a montanha. O Senhor Vishnu disse: "Leve meu servo Adicessa, o Senhor Cobra." Adicessa concordou com as palavras de seu senhor e disse: "Vocês podem me usar como corda para pôr a montanha em movimento." Árvores, trepadeiras, grama e matérias-primas mergulharam no oceano para agitar, e todos eles, misturados, produziram uma nova substância, o elixir da vida. Essas matérias representam os 5 elementos do corpo: terra, água, fogo, ar e éter. Os demônios eram mais fortes e seguraram a cabeça de Adicessa, e os anjos a cauda, e juntos começaram a agitar e bater. Esse movimento representa a inspiração e a expiração no ser humano. Enquanto fazia esse movimento, a montanha afundou no oceano devido ao seu peso imenso, e com isso, eles não conseguiram continuar agitando as águas. Enquanto afundava, os anjos rezaram ao Senhor Vishnu
que apareceu em sua forma encarnada como tartaruga, Kurma, e se colocou embaixo da montanha para suspendê-la. E os anjos e os demônios voltaram assim a bater as águas. Nessa história, encarnado como Kurma, representa o observador, ou a alma em cada um de nós, uma partícula do Espírito Universal. O observador ou alma, em sânscrito, é Purusha. Pura quer dizer fortaleza, castelo, cidade, casa, morada, corpo. Issa significa mestre ou dono. Purusha, a alma, é o senhor do corpo, sua morada. O diafragma, acima da sede da alma, é representado na história pela base da montanha. A montanha representa o peito, e o movimento de agitar as águas representa a inspiração e a expiração. O Senhor Adicessa é uma representação de Sushumna, o principal canal de energia do corpo, e sua cabeça e cauda, Ida e Pingala, sobre eles falaremos mais no capítulo seguinte. Quando as águas estavam sendo agitadas, a primeira coisa que surgiu foi um veneno mortal, Alahala. O Senhor Shiva, cheio de compaixão pela humanidade, bebeu para salvar a raça humana da extinção, e seu pescoço tornou-se inteiramente azul, e várias joias foram saindo do oceano, quando, por fim, emergiu o néctar, Jivrartha, ou elixir da vida. Quando isso ocorreu, o Senhor Vishnu assumiu a forma de Mohini, uma linda e atraente mulher, que dançou e distribuiu o néctar apenas entre os anjos, e assim foi novamente instaurada a correta ordem do universo. Da mesma forma, quando respiramos, primeiro nos livramos das toxinas pela expiração, e depois inspiramos para assimilar o néctar do ar. Temos 5 elementos em nosso corpo. O elemento responsável pela produção do elixir da vida, prana, é a terra. O elemento ar é usado como bastão batedor pela inspiração e expiração, e a distribuição feita pelo elemento éter. Éter é o espaço e sua qualidade é poder se contrair e expandir. Quando você inspira, o elemento éter se expande para levar o ar para dentro. Na expiração, ele se contrai para empurrar as toxinas para fora. Restam 2 elementos, água e fogo. Se há fogo, é usada a água para apagá-lo. Isso nos dá uma ideia de oposição entre esses 2 elementos. Com a ajuda dos elementos terra, ar e éter, é criada uma fricção entre água e fogo, que não só gera energia como libera. Assim como a água move as turbinas da usina hidrelétrica para produzir eletricidade. Para gerar eletricidade, a água deve correr a uma certa velocidade. O fluxo inadequado não produzirá eletricidade. Assim é também em nosso sistema. A respiração normal não produz eletricidade. Por isso, estamos todos sofrendo de estresses e dores, causados pela má circulação que compromete a nossa saúde e felicidade. A corrente não é suficiente e com isso estamos apenas existindo, não vivendo. Na prática do pranayama, estendemos a respiração. Dessa forma, os elementos de água e fogo são reunidos. Esse contato entre água e fogo dentro do corpo, com a ajuda do elemento ar, libera uma nova energia, chamada pelos yogis de energia divina, ou Kundalini Sakti, a energia do prana. Prana é energia, a yama é a armazenagem e distribuição dessa energia. A yama tem 3 aspectos: extensão vertical, extensão horizontal e extensão circunferencial. Através de pranayamas, aprendemos a fazer com que a energia se desloque nos planos horizontal, vertical e circunferencial, até os limites do corpo. O pranayama é o elo de ligação entre o organismo fisiológico do homem e sua dimensão espiritual.
Tal como o calor físico, que é o cerne de nossa vida, o pranayama é o cerne do yoga. O Prajna Upanishad diz que a consciência e prana são irmãos gêmeos. Do mesmo modo, o Hatha Yoga Pradipika diz que onde há mente, há respiração, e onde há respiração, há mente. Se você consegue controlar a respiração, pode controlar a mente e vice-versa. Por esse motivo, você deve aprender a tornar a respiração rítmica, por meio de pranayamas. Estes, porém, devem ser praticados com zelo, já que tanto podem construir a pessoa como destruí-la. Se seus batimentos cardíacos estão irregulares e o medo se instala, a morte passa a rondar por perto. De maneira semelhante, se o pranayama não for rítmico, sua energia é esvaziada em vez de revigorada. Infelizmente, o pranayama é muitas vezes ensinado sem suas devidas bases. Diz o Hatha Yoga Pradipika que quando o yogi se torna perfeito em seus asanas, quando seu corpo está controlado, então com a ajuda de seu guru, ele pode aprender a fazer pranayamas. Quando explica a prática do yoga, Patanjali fala, em termos gerais, de 8 estágios do yoga, começando com yama e terminando com samadhi. Ele não diz que yama deve ser praticado antes de pratyahara, ou niyama antes dos asanas. Mas ao iniciar as técnicas de pranayama, ele afirma Tasmin Sati Sivasa Prajvasayo Gativishida Pranayama, ou seja, somente depois de alcançar o domínio dos asanas é que se deve tentar pranayama, ou a arte de regular a inspiração, a expiração e a retenção. O sutra seguinte explica que a inspiração, a expiração e a retenção têm de ser tornadas exatas. Patanjali diz Bahia Abhyantara Stamba Vitri Desakali Sankhyabi Paritrash Dirga Sukuma Yoga Sutras 2.50. Este é um sutra muito importante que merece ser estudado em detalhes. Bahia quer dizer externo ou inspiração. Abhyantara significa interno ou inspiração. Stamba significa controle e Vritri, movimento. Assim, o sutra começa com o controle do movimento de expiração e inspiração. Depois temos Kala, que significa tempo, Desa ou lugar, Sankhya, que é o número, e Paridrashti, regulado. A respiração tem de ser regulada e torna-se precisa, no tempo, no espaço e em número. Infelizmente, quando se ensina a respirar em 8 ou 16 tempos, você facilmente se esquece das 2 últimas palavras do sutra saber, Dirga, longo, e Sukshma, sutil. Costumamos nos concentrar mais na duração, esquecendo a sutileza. O fluxo da respiração, quando contamos, não deve variar em absoluto. A inspiração e a expiração devem ser prolongadas, suaves e ininterruptas. Stamba Vritti é o controle do movimento. Quando não há movimento nas células, na mente ou em qualquer um dos vasos da alma, prevalece o que se chama Kumbhaka. O Hatha Yoga Pradipika fala de Antara Kumbhaka e Bahia Kumbhaka, ou suspensão da respiração com pulmões cheios e suspensão da respiração com pulmões vazios. Além de Puraka, inspiração, e Reshaka, expiração, diz que devemos aprender a canalizar a inspiração e a expiração sem perturbar o corpo. Patanjali fala também de um 4º método no pranayama. O primeiro é a expiração e o segundo é a expiração.
O terceiro é a retenção na expiração e a retenção na expiração. O quarto método é quando o que ocorria por esforço se torna suave, ao sobrevir o domínio dos asanas. A princípio, o pranayama custa esforço, e só quando se torna suave é que chegamos a dominá-lo. Isso é Kevala Kumbhaka, que significa kumbhaka puro ou simples. Kumbhaka que ocorre por si e se torna natural, ocorrendo sem qualquer esforço. No Kevala Kumbhaka não existem pensamentos. Não existem pensamentos internos ou externos. Nesse pranayama espiritual, você não consegue pensar em nada além de estar só. O pranayama está na fronteira entre os mundos material e espiritual, e o diafragma é o ponto de encontro dos planos fisiológico e espiritual de seu corpo. Se quando você segura a respiração, sua mente se desconcentra depois de um certo tempo, isso não é kumbhaka. Mesmo ao contar 1, 2, 3, 4, você perdeu a divindade, perdeu a paz. Lembre que kumbhaka não é segurar o fôlego, é reter energia. Kumbhaka é realizar a própria essência do ser, que vem à flor da pele. Você não pensa externamente e não pensa internamente. Depois de controlar os movimentos que acontecem, que se dão dentro e fora, você constata que, nesse silêncio, não ocorrem pensamentos. Quando você não pensa de jeito nenhum, onde está a mente? Ela se dissolve no eu. O Hatha Yoga Pradipika diz que você conscientemente chega a experimentar esse estado de união com o eu por meio de pranayamas. Quando você é uno em seu íntimo, torna-se rei entre os homens. Trata-se de um estado indivisível, absoluto da existência. Não é preciso uma inteligência extraordinária para ser honesto, mas para ser desonesto é preciso usar o cérebro com muita esperteza. A vida se tornou complexa em razão de nossa conduta, mas a verdade é simples e, portanto, a vida pode se tornar simples. O objetivo do yoga é devolver a complexidade da mente à sua simplicidade. Essa simplicidade decorre da prática de pranayamas. No cérebro se desenrola um cabo de guerra entre a consciência pura e impura. É como agitar as águas do oceano. Ocorre a mesma agitação entre a inteligência da mente ou do coração interior ou subconsciente e a inteligência da cabeça ou cérebro. Um véu de trevas recobre a consciência. Se o cérebro fica nublado, você não consegue enxergar claramente. A prática dos pranayamas retira essas nuvens e nos ilumina, trazendo clareza e ares novos, e com isso podemos enxergar as coisas certas na hora certa. Geralmente, vemos a coisa certa no momento errado, ou a coisa errada na hora certa. Se a mente estiver divagando, faça uma expiração lenta e suave, mantendo-a por alguns instantes. Deixe sua consciência fluir com a respiração. Então as flutuações cessarão. Você alcança uma união da mente e a dualidade até então presente desaparece. Agora, sua mente está apta a meditar. Quando você inspira, o eu entra em contato com o corpo. Por isso, a expiração é a evolução da alma através do corpo. É o hálito cósmico espiritual entrando em contato com a respiração individual. Do ponto de vista da saúde física, a expiração é a remoção das toxinas existentes no sistema. Do psicológico, aquieta a mente. Do espiritual, é a respiração individual entrando em contato com o hálito cósmico exterior para que se unam. A expiração é a rendição do nosso ego. Não é a expulsão de ar, mas a expulsão do ego em forma de ar. Na expiração, você se torna humilde. Na inspiração, vem o orgulho.
O pranayama também se torna perigoso para o espírito se você não souber como praticá-lo. Dizer, consigo segurar o fôlego durante 1 minuto, é orgulho. Aprender o pranayama é aprender a entender o movimento do apego ao desapego, do desapego ao apego.